Ignoram porque não acreditam nas Sagradas Escrituras. Sabe o que é um evangélico não acreditar no que a Bíblia diz? É algo estranho, né? Mas muitos evangélicos desacreditam ou duvidam na doutrina da predestinação porque não acreditam na Bíblia. Porque a doutrina da predestinação é uma doutrina bíblica. Ou muitos deles não leem Bíblia e não estudam a fundo, com profundidade, aí ficam dizendo que é doutrina de homem, doutrina inventada, doutrina até do diabo. Mas é uma doutrina bíblica, é uma doutrina que nasceu, né, em Deus. A predestinação é um ato de Deus, um ato livre, um ato da soberania de Deus na eternidade, e é bíblico. Lá em Efésios capítulo 1, no versículo 4 e 5, está claro lá que Deus elegeu aqueles que fazem parte da igreja desde a fundação do mundo. E em amor os predestinou para serem conforme a imagem de Cristo. Você vai lá em Romanos no capítulo 8, diz lá que aqueles que são da igreja, Deus conheceu eles de antemão e os predestinou. E Deus só chamou aqueles que predestinou. Lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, 29 vai ao 30, aos que predestinou a esse chamou. Aí quando você vai no capítulo 9 de Romanos, Paulo deixa bem claro que Deus fez uns como vaso de honra e uns como vaso de desonra. E coloca até Jacó e Esaú como exemplo. Jacó amado por Deus e Esaú rejeitado por Deus antes de nascerem. Então é uma doutrina bíblica. As pessoas que ignoram, né, que se dizem cristãs e ignoram, é porque faltam conhecimento. É porque não querem, né? Se dizem crentes, mas de fato não são crentes. Né? Há muitas pessoas na igreja que elas são na realidade pagãs. Elas servem a Deus apenas para escaparem do mal, terem uma vida abençoada, mas não tem nenhuma preocupação com os propósitos, com os planos de Deus, com a vontade de Deus de obedecer a Deus. E ignora os seus desígnios. Jó, né, Deus chegou para Jó, né, Jó, diante das dificuldades que ele estava passando e falou algumas coisas que não tinha nexo. Deus disse: quem é este que sem conhecimento obscurece os meus desígnios? Tem muito crente que por falta de conhecimento está obscurecendo os desígnios de Deus. Mas as Escrituras é clara, né? A predestinação ela existe, né? No capítulo 13 de Atos, versículo 48, diz lá que os que criam eram aqueles que haviam sido destinados ou predestinados para a salvação. Então, se você é um crente hoje, confia em Cristo, salvo, se o Evangelho alcançou, se o seu coração abriu para o Evangelho, foi porque você era um eleito de Deus. Porque você é um eleito de Deus. Não dependeu de você. Aí tem aquela discussão, a predestinação, né? Aqueles crentes que dizem crer, né? Não, mas tem predestinação na Bíblia, mas predestinação é porque Deus sabia quem ia aceitar Jesus. Aí predestinou ele, de acordo com a escolha dele. Deus via quem ia aceitar Jesus, aí já decidiu o destino dele. Mas é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que não depende do homem, lá em Romanos 9, não depende de quem quer, de quem corre, né? De quem se esforça, mas depende da misericórdia de Deus. E ele usa a misericórdia com o que ele quer. E a Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra, não viu nenhum justo, não viu ninguém que o buscasse. Romanos 3. Como é que essa predestinação aí, com base nas que Deus já decidiu o destino de alguém para ir para o céu, em Cristo, com base na escolha dele? Se a Bíblia diz que não há justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E Paulo diz que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, nós estávamos numa situação de morte sem Cristo. O morto não responde, o morto não age, o morto está morto. Como é que uma pessoa está em uma situação de morte espiritual pode responder positivamente para Deus? Então é ignorância de muitos evangélicos, né? E essa ignorância faz com que eles obscureçam os desígnios de Deus. Mas a predestinação está na Bíblia. Efésios capítulo 1, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 8 e tantas outras passagens que eu poderia citar aqui. É uma doutrina bíblica que os cristãos ignoram ou por incredulidade ou por falta de conhecimento.